Muito bem, vamos passar então agora à próxima apresentação, portanto trocámos aqui um bocadinho a ordem. Neste caso vamos passar então para a ortopedia, portanto aqui com a doutora Teresa Cláudia Araújo, do Centro Hospitalar do Oeste, que está neste momento aqui a ligar para se conectar aqui connosco. Portanto, bem-vinda Teresa, já aqui estamos. Olá. Vou então deixar-te a apresentar. Até já então. Então, hum, em primeiro lugar, pediram-me para descrever a ortopedia numa palavra só e eu acho que não pode deixar de ser criatividade. Eu queria muito uma especialidade cirúrgica, gostava de várias. Não vou dizer que quis sempre ser ortopedista porque não quis. Aliás, quando fiz na faculdade, saí do estágio a achar que nunca na vida me apanho honesta. Mas depois, realmente, à medida que fui procurando e tentando perceber qual era a área cirúrgica que fazia sentido para mim, percebi que a ortopedia carrega com ela uma liberdade e uma criatividade que mais nenhuma especialidade tem, sem querer, sem desfazer das outras, porque as fraturas são muito diferentes umas das outras e os doentes, mesmo anatomicamente, têm variações que fazem com que cada cirurgia seja um desafio. Claro que nós temos técnicas definidas e passos cirúrgicos para seguir, como em todo o lado, mas acima de tudo temos um arsenal de ferramentas inacreditável e com isso, e sabendo os princípios que existem sobre como utilizar essas ferramentas, podemos fazer quase tudo. E essa é uma parte que, sem dúvida, eu acho que é definidora da ortopedia e que, a meu ver, é um ponto muito, muito positivo. Em relação a outros pontos positivos, a ortopedia é um misto entre gostar de ajudar, portanto, gostar de tratar os doentes, gostar de pessoas, ter um bocadinho complexo de Deus, como todos os cirurgiões têm, e se só tivéssemos essas duas coisas, seríamos Jesus Cristo. Se também gostarmos de usar um martelo, podíamos ser o Thor ou o Bobo Construtor, mas o ortopedista é mesmo o conjunto de tudo isto. Em geral, uma especialidade com muito bom ambiente. Claro que todos os serviços têm as suas pequenas lutas internas ou as suas desavenças, mas em geral acho que vocês podem confirmar que em geral do contacto que quem tem com ortopedistas são as pessoas descontraídas, felizes com a vida, porque realmente é uma especialidade muito gira de se trabalhar e portanto eu acho que esse também é um ponto bastante positivo. Para além disto, é uma especialidade que representa um desafio muito grande, porque se por um lado temos esta criatividade toda que é super interessante, também é um desafio grande porque temos que estudar muito e há muitas variações e portanto temos que estar preparadas para o desafio, não só penso que está atrasado, não só do ponto de vista de estudo e de preparar as coisas, mas de na hora resolver um problema que nós não estávamos à espera que aparecesse e aparece a meio da cirurgia. Implica muita física, muita lógica para quem gosta de matemática e de pensamento analítico. É uma especialidade que puxa bastante por esse lado, ao contrário, por exemplo, se calhar um bocadinho mais diferente da psiquiatria, como o meu colega estava a salientar, para as pessoas que gostam muito de humanidades, de filosofia e que eu também acho interessantíssimo nesta especialidade, é zero isso. Isto é muito mecânico, é bom para quem esteve indeciso entre medicina e engenharia, como eu. Para além disso, outro ponto positivo que eu acho que é muito positivo, e vou voltar a falar disto quando vos falar das outras especialidades que eu considerei, tem muitas áreas em que nos podemos diferenciar. Portanto, um cirurgião de anca e um cirurgião da mão têm vidas completamente diferentes, áreas de atuação completamente diferentes e uma dinâmica também muito diferente. E, portanto, isto permite que durante o internato vão ter contacto com várias áreas e acabem por escolher aquela que se adequa mais, tanto ao que gostam como à vida que querem ter. Em geral, e este também é um ponto bastante positivo, os doentes ficam satisfeitos. Nós conseguimos ter bons resultados e, portanto, os doentes, já os do trauma, não é? Estão péssimos, porque normalmente é a seguir a acidentes, estão muito queixosos, muito preocupados com a sua situação e, em geral, hoje em dia, a ortopedia evoluiu imenso, tem muito bons resultados, portanto, temos doentes contentes, que é uma coisa boa. Ok. Acho que estou aqui com lag. Tudo bem? Portanto, doentes contentes também são cirurgiões contentes. É muito mais fácil dar uma consulta em que os doentes estão satisfeitos com os resultados do que estar constantemente a dar más notícias. E isto, para mim, também é um ponto positivo. O bom ambiente já falei. Em relação à remuneração, hoje em dia
ainda é boa, ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro e, em geral, como sabem, a medicina não está sempre muito bem tratada, em geral, em Portugal, mas ainda é bem remunerada, porque, como quase todas as cirúrgicas por procedimento, acaba por ser mais bem pago do que uma consulta, obviamente, e existem CIGICs, existe muita necessidade de ortopedistas ainda, apesar de já haverem bastantes. E, portanto, desse ponto de vista, acho que até está bem posicionada. Permite muita liberdade, porque enquanto que algumas especialidades, se calhar, precisam muito de uma retaguarda de um hospital central, com todas as especialidades e mais algumas, uns cuidados intensivos, portanto, áreas de diferenciação muito específicas. A ortopedia, em algumas áreas, sim, precisa disto, mas há um ortopedista em todos os hospitais por aí fora, porque o trauma está em todo o lado, desde a terrinha ao centro da maior cidade, e, portanto, isto em termos de mobilidade, tanto nacional como internacional, é muito bom, porque vocês vão conseguir trabalhar em vários contextos diferentes, em vários sítios diferentes. É sempre preciso, vão fazer trabalhos diferentes, obviamente, mas é sempre preciso um ortopedista. Não estão muito dependentes de haver, precisam de uma sala, óbvio, de material, mas não é como, não é só um consultório, mas desde que haja um bloco, a cirurgia geral e a ortopedia estão quase sempre lá, porque realmente são muitos doentes e é em todo o lado. Por último, também gostava de destacar que isto é uma área super em desenvolvimento, tem imenso investimento, porque gera também muito rendimento. E, portanto, nós também temos estas ferramentas todas, os implantes todos, porque há muita investigação, é uma área sempre em crescimento, há imensos cursos, imensos congressos, tipo, é uma área muito dinâmica. Em relação aos pontos negativos, como a maior parte dos meus colegas têm dito aqui, o internato é uma fase da vida dura, a carga horária é bastante pesada mesmo. Claro que isto vai variar de serviço para serviço, mas em geral é um ponto negativo, até porque um cirurgião não se pode fazer nos livros, não há um limite do que vocês podem estudar para saber. Existem muitos quilómetros de bloco que têm que ser feitos e só se fazem no bloco, e, portanto, vocês têm que lá estar essas horas, e isso implica abdicar de várias coisas para poder ter essa disponibilidade. Para além disso, as cirurgias são pesadas. Eu acho que é um mito que os ortopedistas têm que ser muito grandes, muito musculados, muito fortes. Aliás, para quem me está a ver em vídeo, penso que percebe que eu não sou propriamente o protótipo do ortopedista, e nunca me aconteceu, ever, nem consigo imaginar uma situação em que eu sinta, se eu tivesse aqui um grande bíceps, é que era, tipo, acho que convém não ser muito lingrinhas. É importante treinar, eu acho, é importante estar em forma, não propriamente no internato que seja necessário, porque nós ainda somos novos, mas acho que o trabalho da ortopedia com as cirurgias pesadas que tem, e quando eu digo pesadas às vezes é preciso pegar em coisas pesadas ou estar em posições que não são muito confortáveis, a segurar alguma coisa numa posição que acabam por dar contraturas e dores de costas e todas esses perks deste trabalho. Acho que convém não descurarem da vossa forma física por vocês e pela vossa saúde, mas não acho nada que seja preciso ser muito forte, apesar das cirurgias serem pesadas, tanto fisicamente como em tempo. Não são tão longas como as da neurocirurgia, mas fazemos muito tempo no bloco, ou porque estamos a fazer vários doentes, mas as cirurgias em média são 1 hora e meia, existem várias de 3, de 4, aquilo quando complica pode chegar às 6, 8. A mais longa que eu já tive ever era de 9, portanto não estou a competir com a neurocirurgia, mas pronto, são pesadas. É preciso estudar imenso, são 6 anos de internato e é um curso de medicina outra vez. Nós quase não falamos de ortopedia na faculdade, claro que damos os ossos, músculos, articulações na anatomia, mas de ortopedia propriamente dito, do tratamento de fraturas, da biologia do osso, que ninguém liga a nada a isso quando está a dar biocel, é uma área muito pouco abordada. Eu fiz o curso na Nova e nós temos uma semana de ortopedia e claramente não é nem suficiente para perceber, tanto que eu saí de lá, detestei e hoje em dia adoro e não escolheria nenhuma outra especialidade hoje em dia. Outro ponto negativo, que para algumas pessoas até pode ser um ponto positivo, são os doentes serem para a vida inteira. Operamos um doente, o doente é nosso para sempre, não é um filho, mas é quase. E isto em termos de mobilidade, de podermos ir de férias, e quando eu digo férias não é uma semana ou 2 semanas de férias para a praia, é quando eu estou a falar de sermos mais móveis e mais rapidamente, de repente temos muitas âncoras
na nossa vida e temos que deixá-las resolvidas, a menos que sejamos péssimas pessoas e não queremos saber dos doentes e vamos à nossa vida e se eles precisarem de ser seguidos ou se tiverem algum problema já não nos encontram. Como eu estou a assumir que vocês não querem fazer isso, pronto, acarreta esta responsabilidade, vocês têm que assumir os doentes durante muito, muito tempo. Puseram-lhe uma prótese, essa prótese está lá e vocês vão ter de tomar conta dela enquanto o doente for vivo. Portanto, desta minha conversa, acho que percebem que eu acho que há muito mais pontos positivos do que negativos. Em relação ao internato, é um internato muito prático, como eu disse, temos que fazer muitos quilómetros de bloco. É um internato que permite estágios opcionais e estágios no estrangeiro e essa cultura existe bastante em ortopedia. A ortopedia a nível europeu está bastante organizada, há uma série de sociedades e existe alguma facilidade em marcar estágios e visitar serviços, fazer fellowships de um mês. Há muitos cursos fora, portanto tem muita mobilidade. E depois, claro, que os estágios fora vão depender do serviço em que estão, mas em geral há esta cultura de sair. Tem imensos cursos, imensos congressos e como a ortopedia acaba por gerar, em geral, no mundo inteiro, bastante dinheiro para os hospitais, para as clínicas, para o que for, são congressos grandes, giros em cidades interessantes, cheios de pessoas, cheias de vontade de fazer coisas novas. Os cursos também permitem um networking com outros colegas portugueses e estrangeiros, que eu acho que é um ponto positivo, mas isso é só a ponta do iceberg. Do outro lado temos então a carga horária muito pesada mesmo, muito para estudar em pouco tempo, como outros colegas meus já terão dito aqui também em relação a outras especialidades, em muitos serviços, é muito desorganizado. Esta coisa da boa onda dos ortopedistas é muito boa, mas às vezes resvala para algum deixar andar e alguma despreocupação com pormenores que às vezes não são assim tão pormenores. E isso, em termos de internato, às vezes complica-nos um bocado a vida porque faz com que, se calhar, demoremos mais tempo a conseguir fazer coisas porque as coisas são um bocado desorganizadas. Eu, pessoalmente, não adoro desorganização e acho que a minha vida seria um bocadinho mais fácil se as coisas fossem mais organizadas, mas isto é uma realidade na maioria dos serviços do país, pelo que eu tenho tido contacto e também de amigos meus que também são ortopedistas. Os cursos são muito giros, mas são muito caros, e quando eu estou a dizer muito caros, não é incomum serem de 1.000, 1.500 euros para cima, um curso, porque todos os cursos que metem cadáver custam muito dinheiro e, portanto, e é raríssimo haver apoio, tal como o meu colega anterior estava a dizer, tipo, a maior parte dos hospitais apoia de nada ou muito, muito pouco, e, portanto, é dinheiro que vocês têm que poupar para fazer. Há poucos cursos que sejam mesmo obrigatórios, e esses até tendem a ter algum tipo de apoio da indústria, mas existem muitos que, não sendo obrigatórios, vocês querem fazer ou são quase obrigatórios. Portanto, existe pressão para vocês fazerem e isso é uma coisa a ter em conta. Tipo, é caro formar um ortopedista, para o próprio é caro. Tem que gastar bastante dinheiro em cursos. Depois há os clássicos que qualquer internato tem que engolir sapos, tem que fazer trabalho repetitivo e de sapa nas enfermarias, burocracias, tipo, isso faz parte de qualquer internato e eu acho que isso faz parte de quando vocês entraram para a medicina, provavelmente já sabiam que isto ia acontecer e à medida que fizeram o curso tinham dúvidas, deixaram de ter, isto faz parte e com o tempo acaba por melhorar, vocês também ficam mais rápidos a tratar dessas coisas e esperemos que ao longo dos anos a tendência seja a melhorar. Como é que escolhemos o hospital? A grande dúvida é sempre central versus distrital e, assim, de um modo geral, nos hospitais centrais vão ver cirurgias mais diferenciadas, mas também por isso, por serem mais complexas, terão tendencialmente menos oportunidades para fazerem vocês essas cirurgias, não só porque são de um nível bastante mais difícil, vocês podem não estar preparados, como normalmente nos centrais há mais do que o interno por ano, portanto também há competição pelas cirurgias. Por outro lado, no distrital tem um bocadinho menos diferenciação, mas existem mais oportunidades de participar. Eu estou no distrital e escolhi o distrital por causa disto, porque fazia questão de operar muito, porque pensava assim, que podia ver muitos vídeos e estudar muito nos livros, mas precisava de mexer, não queria não mexer, e opero imenso, tipo, tenho zero razão de queixa disso no meu serviço, tipo, opero tudo o que quero e o que não quero e quase nem tenho que pedir e opero muito, tipo, e acho que isso é importante para a nossa formação. Quando tiverem a fazer a escolha, isto a mim ajudou-me, fiz uma tabela de Excel com os hospitais possíveis, desenhei uma lista de prós e contras pessoal, de coisas que eram importantes para mim,
Fui falar com internos, em alguns serviços não consegui falar com os internos mais velhos, mas eu acho que isso é mesmo importante. Acho que um interno de primeiro e até mesmo os de segundo, às vezes não têm uma visão assim tão completa do assunto, especialmente porque em ortopedia o primeiro ano, como já vão ver, quase não estão em ortopedia. Portanto, acho importante irem aos serviços visitar e falar com o interno, tipo o interno de quinto, o interno de sexto. São pessoas que vos dão uma visão mais completa da verdadeira realidade desse serviço. Depois vão ter que decidir, e isso é pessoal, se querem ficar num grande centro ou numa cidade onde moram, ou se preferem ir arejar, e isso vai ser importante no internato, porque pensem que são anos que também são importantes na nossa vida, não é? O fim dos 20 e início dos 30, há muita coisa a acontecer, é uma altura de os nossos amigos estão a andar ou não para a frente com a vida, vocês podem querer ou não, e isso vai sempre pesar. E pelo internato ser tão pesado, ter uma estrutura de apoio, terem pais na cidade onde estão, ou outro tipo de apoio, o vosso grupo de amigos, é importante porque isto consome-nos imenso e eu acho importante terem pessoas que vos dão apoio à volta para vos manterem a sanidade mental nos piores dias. E deixo-vos aqui uma tabela de exemplo do género da que eu fiz, portanto tinha o número de internos por ano. É importante nas especialidades cirúrgicas, não é bom entrar com muita gente ao mesmo tempo, porque acabam por ter menos oportunidades de participar, como é óbvio. Que autonomia que dão, há serviço em que vocês são atirados aos leões, como o meu, logo que lá chegam sem saberem ler nem escrever, outros em que são mais protegidos. Se têm idoneidade total ou parcial, se vocês têm interesse em fazer todo o internato num sítio só, ou se acham vantajoso fazer alguns estágios fora. Eu, se calhar, apanhei este bichinho da nova, porque nós já estávamos muito em hospital nem hospital. Acho importante, gosto de ver outras maneiras de trabalhar, acho bom arejar e ver outras realidades, mas isto é totalmente pessoal. É super importante perceberem qual é a dinâmica de bancos. Os bancos são 12, são de 24 e se isso se respeita ou não. Existem basicamente 3 tipos de sítios: os que só fazem 12, os que fazem 24 e têm saída, e os que fazem 24 e não há saída, ou seja, acabam as 24 horas e começam o dia seguinte normal, como se estivessem a dormir a casa. E isto pode parecer, podem achar agora, se nunca experimentaram fazer um turno de 36 horas, eu aguento, na boa, é só um internato. Eu pelo menos achava isso, tipo, isso tudo se faz, mas é muito cansativo mesmo, vocês ficam menos aptos, eu acho que não é nada boa política, especialmente para os doentes, haver médicos a trabalhar assim. E ao longo do tempo, um mês neste ritmo, vocês até acham, uau, grande adrenalina, é divertido. Muitos meses de seguida é muito cansativo e torna ainda mais difícil tudo o resto. O estudar, o ter as coisas em dia, ver os cursos, fazer os pósteres, tratar da curriculite que também existe em ortopedia. Portanto, pensem bem nisto porque é um equilíbrio. São 6 anos, ainda é bastante tempo para viverem sempre no limite. Depois, se o serviço tem investigação e uma vertente mais académica ou não, muitos serviços, aliás, quase todos os serviços fora dos centros universitários não têm, e portanto, se isto for uma coisa que é importante para vocês, é melhor escolherem um hospital central. E depois o feeling do serviço, que eu acho importantíssimo, que é irem lá e verem se acham que aquilo tem uma vibe que vai com a vossa ou não, porque passar a quantidade de horas que vocês vão passar, porque as 40 horas é mito, não é? Vão ser sempre 60 ou 80 por semana. Fora, sempre rodeado de pessoas que vocês não se dão de todo e que não gostam de lá estar, a meu ver, acho que não faz muito sentido. Em relação às minhas dúvidas, eu pensei em neurocirurgia também e anestesia era a minha opção se não entrasse numa cirúrgica, das cirúrgicas que eu já tinha decidido, havia algumas que eu já tinha excluído. Isto porque eu achava que só queria operar colunas, que continuo a achar super giro, mas entretanto estou muito feliz de ter ido para a ortopedia e não para a neurocirurgia, porque adoro cirurgia da anca, adoro cirurgia do joelho e portanto acho que é sem dúvida uma grande vantagem da ortopedia podermos diversificar em várias áreas e portanto estamos livres para escolher. Também vai acabar. No ranking nacional, isto é super variável, como outros colegas meus já disseram. Em geral, o Norte fecha primeiro que o Sul, porque tende a ter mais pessoas e o número de vagas é semelhante. Os centrais tendem a fechar primeiro que os distritais, mas depende muito de quais são os centrais. E geralmente a ortopedia acaba mais ou menos até a posição 500. O 2020 foi a loucura total, havia depois de 1000 vagas, acho que isso nunca aconteceu ever. Portanto, acima de tudo, não há regra nenhuma. Tipo, é como já disseram aqui, quanto mais melhor for a vossa nota, melhor.
Em relação à escolha, houve um internista que me disse isto, e é estranho porque foi um internista que não é propriamente a especialidade com melhor qualidade de vida, mas que o importante na vossa escolha é serem felizes a seguir. E portanto há pessoas que estão muito felizes só a trabalhar e são mesmo felizes com isso, com a gratificação do trabalho, e há outras pessoas que precisam de mais coisas na vida do que só o trabalho. E portanto há especialidades em que trabalhamos para viver. E portanto estamos lá e até gostamos do que fazemos, mas aquilo é contido bastante na nossa vida e depois temos tempo para as outras coisas que gostamos e a nossa felicidade vem mais daí. Há especialidades em que vivemos para trabalhar e em que estamos sempre lá, temos muito pouca vida fora, mas isso é gratificação suficiente, e há umas que são mais ou menos. Há poucas mais ou menos, e isto acho que é uma coisa que é importante vocês pensarem, porque são muitos anos e a seguir, a seguir ao internato a tendência é a manter mais ou menos esta exigência de vocês estarem lá ou não, e acho que isto é uma coisa importante a ter em conta na escolha. Se tiverem alguma dúvida, contactem-me, estou disponível para perguntas. Muito obrigada, Terezinha, foi ótimo, espetacular. Não sei se há aqui alguém que tem alguma pergunta pelo chat que queira fazer. Alguma dúvida? Parece que não, parece que foste bastante esclarecedora. Muito obrigada, mais uma vez, acho que foi uma apresentação excelente e com uma ideia muito real do que é a ortopedia, não é? Do que é, como é que é o internato e todo o caminho longo que há a percorrer destes 6 anos.